Olá pessoal, tudo bom? Vamos agora começar a interpretação, a análise de cada capítulo do livro Sistema Único, Construindo e Desconstruindo Pirâmides, em 16 anos escrevendo, pesquisando, tendo experiências, insights, e aqui agora vamos valorizar o canal. Se você ainda não segue meu canal, siga, dá aquela curtida, thumbs up. E queria falar do começo do livro. O livro ele começa aqui com uma apresentação, meus agradecimentos, lógico, e eu conto por que eu comecei a escrever, o que me levou realmente a escrever, mas aqui nos últimos acontecimentos foi o período em que esse livro ia ser publicado, e parei de publicar por conta da pandemia. E eu sabia que ali era um cisne negro, ali era Nassim Taleb puro. Quem nunca leu Nassim Taleb, leia, porque ele mostra como o mundo funciona e essas grandes catástrofes sempre acontecem. Então, esses últimos acontecimentos, eu narrei o que estava acontecendo em relação à pandemia e falei um pouco sobre a agenda e a geopolítica mundial. A geopolítica mundial, a gente está tendo uma mudança de poder, de equilíbrio. A gente está vendo, né, a Rússia duelando contra a OTAN empurrou a Rússia de todo jeito para criar essa guerra. E a gente, durante a pandemia, quem me acompanha, eu falei que a gente ia ter uma guerra no pós-pandemia, porque é uma agenda de pirâmides, em que a gente cria caos para ter lucros exorbitantes. Então são vários cisnes negros acontecendo, e não foi à toa que em 2015, se eu não me engano, eu falo no livro que a gente vai ter Bill Gates faz um vídeo, um TED, falando sobre The Next Outbreak, que é justamente falando sobre a possibilidade de uma pandemia mundial em que o mundo não estava preparado para isso. Na verdade, ele não imaginou isso, ele planejou isso junto com outros grandes managers mundiais que preparam essa agenda. Quem nunca leu, eu recomendo muito que leia um livro do Gary Allen, de 1971, em que ele narra política, ideologia e conspirações. Ele mostra o poder desses conspiracionistas, né, que a gente diz que quem sabe do que está acontecendo é chamado. Ele mostra como o mundo ele é planejado nessas agendas e qual era a ideia justamente para 2020, 2025, em que uma pandemia ia acontecer. Em relação ao mundo, a gente está vendo um crescimento exorbitante da China, a Rússia, eles estão parceiros agora, estão empurrando para uma nova ordem mundial. Há o crescimento dos países e alguns países se tornando independentes. A ideia, o sonho que a gente tenha é que a gente tenha países mais fortes e que cada país tenha voz, mas por enquanto isso não está acontecendo ainda. A gente está tendo uma hegemonia da China e uma hegemonia da Rússia, mostrando que ainda o poder bélico é que importa. E a China, além do poder bélico, ela tem o poder do consumo. Então ela está ditando, fazendo reserva de mercado, fazendo lockdown interno, impedindo o transporte de vários medicamentos, e o mundo está sofrendo devido à sua dependência em relação a isso. Então, essa geopolítica a gente está mostrando no livro, mostrando como a Covid afetou o mundo. Essas sequências de consumo foram bloqueadas, e esse fluxograma todo a gente viu acontecer no mundo todo. O Brasil está se tornando também, assim como a Arábia Saudita em relação ao petróleo, o Brasil está se retornando em relação à comida como um grande expoente alimentício. Ele é a fonte de alimentos de quase um terço da população mundial, e a gente está vendo que comer é importante. O Brasil é um dos poucos países que está mostrando um crescimento maior devido a essa dependência alimentar. Então, esse capítulo de apresentações mostra vários efeitos da pandemia, mostra como a geopolítica está acontecendo. Eu mostro e narro que vai haver uma guerra, a China vai invadir Taiwan, a gente só não sabe quando, mas isso é uma questão de tempo. E
faço uma homenagem ao Li, um oftalmologista chinês que foi morto pelo PCC chinês, ao relatar o surgimento desse vírus e tentar impedir o spreading mundial. E como a gente vê que é uma agenda, ele foi vitalmente aniquilado para que todo o projeto acontecesse. Eles permitiam que o Estado chinês lá que começou pudessem viajar para o mundo inteiro, só não pudessem viajar para a China. Então a coisa não foi brincadeira. Então recomendo muito que leiam esses novos acontecimentos, muito rico. E a nova ordem, a gente fala praticamente um texto que a gente mostra como é que o mundo pode chegar com a evolução espiritual da humanidade como um todo, não só como um indivíduo, não um só Mahatma Gandhi, mas que todo mundo alcance a iluminação. Espero que vocês gostem e tá aí o meu estudo.